Gostaríamos de saber quem está na casa pela primeira vez. Bem-vindo. No final do nosso trabalho, se pretender alguns esclarecimentos, estamos disponíveis. Muito obrigado. Então nós vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, cujo título é Serviço de Salvação. É um comentário de Emmanuel, uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. É indispensável recorrer a Jesus para a solução das nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará o recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa da nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina visita-nos em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata e, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Então agora disponhamos-nos à oração, fixando a nossa atenção em Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas, que nos acompanha e trabalha para nos amparar e estimular no progresso que nos está reservado. Querido amigo, Pai de infinita bondade e misericórdia, eis-nos diante de vós, em oração singela, para vos agradecer a oportunidade da vida, da reencarnação, do aprendizado. A oportunidade da reunião da manhã, em que nos reunimos em vosso nome, para as reflexões evangélicas, espirituais,
e avaliações íntimas a respeito do trabalho que nos compete realizar para que floresça em nós a criatura nova que se dispõe e evolui a caminho do Criador. Eis-nos, pois, rogando por todos quantos sofrem nos dois planos da vida, particularmente os mais frágeis, as crianças, os jovens, os adultos, mas também os idosos, os toxicodependentes e suicidas, e aqueles conscientes que se opõem ao progresso, à evolução da humanidade, por orgulho, por ciúme e por inveja. Mestre querido e Pai amado, pedimos-te, Senhor, que nos dês forças para superar as provas e expiações que fazem parte das nossas escolhas, do nosso processo evolutivo. E ajuda-nos, Senhor, nos momentos de maior fragilidade, fraqueza, para que não sussurremos e estejamos suficientemente lúcidos e encorajados a prosseguir, para que saiamos da experiência terrena mais enriquecidos, mais fortalecidos intimamente, mais próximos de vós. Lembramos, Senhor, aqueles que há longo tempo permanecem na retaguarda da vida e teimam em fugir aos processos libertadores, aos reiterados convites que lhes são dirigidos. Sejam essas regiões e esses amigos inundados pelas luzes da esperança e da coragem. Mestre querido, pedimos-te por todos quantos aqui nos encontramos nos dois planos da vida. Estendemos a nossa oração aos familiares e amigos, próximos ou distantes, afetos e desafetos, para que todos possam beneficiar-se das bênçãos do teu amor. Muito obrigado, Senhor. A nossa mensagem introdutória vai ao encontro daquilo que é o tema do trabalho desta manhã. E aqui, Joana de Ângeles, o espírito que ampara e guia Divaldo Franco nesta encarnação, no livro Momentos Enriquecedores, esclarece-nos sobre, de uma forma sintética, neste parágrafo, o trabalho, o desempenho dos nossos guias espirituais. E diz assim: o teu anjo da guarda, o teu anjo guardião, não poderá impedir que os espíritos perturbadores se aproximem de ti, se forem atraídos especialmente pelos teus pensamentos e atos, em razão do teu passado ou invejando as tuas realizações. Todavia, aconselhar-te-á a amar, a fim de que te eleves e os ajudes, afastando-os do mal em que se comprazem. É comum, isto não é uma questão espírita, mas é comum, e todos nós temos essa percepção, esse conhecimento, da existência de um espírito, de uma alma, se quisermos, que nos ampara, que nos auxilia, e a quem nós recorremos várias vezes, apelando à sua generosidade, à sua misericórdia, ao seu amor, para que interceda por nós e nos possa, assim,
auxiliar na jornada terrena, sobretudo nos momentos de maior dificuldade. Contudo, nós vemos aqui que o próprio espírito guardião, o espírito guia, o anjo da guarda, está também limitado às leis da vida, às leis divinas. Isto é, a sua ação é proporcional aos esforços que nós empreendemos para o nosso melhoramento. Ora, o que é esse melhoramento? É o abandono dos nossos maus hábitos, dos nossos vícios, sejam eles quais forem, de natureza orgânica, de natureza mental, de natureza espiritual. Portanto, importa que nos inteiremos com lucidez daquilo que é importante para a nossa vida. Porque estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos, e o que pretendemos. A verdade é que esse processo está nas nossas mãos. Nós somos senhores do nosso destino. E quer o Criador, quer os espíritos que trabalham em seu nome, auxilia-nos, ajuda-nos, como dissemos anteriormente, proporcionalmente aos esforços que nós empreendemos. Portanto, não há milagres, resumidamente. Se nós pretendemos, de facto, o amparo dos bons espíritos, temos que fazer a nossa parte. E essa parte faz-se de duas formas. Ou por livre iniciativa, tomando consciência da minha função na vida e daquilo que a própria vida, o meu programa de vida reclama como espírito que sou, e sujeito às leis divinas e a um projeto maior que Deus traçou para cada um de nós e que foi por nós assumido antes do reencarne, porque nós somos eternos, não vivemos uma única vida, já vivemos antes, vivemos agora, vamos morrer e vamos reencarnar em fase seguinte. E nestas sucessivas experiências de nascer, viver, morrer e renascer, nós trazemos programas de vida que são por nós avaliados e são implementados, assumidos, para que saiamos da vida melhores do que quando aqui entramos. Ora, vejamos aqui o que diz o próprio este espírito, Joana de Ângeles, que as influências, os nossos infortúnios podem ter como causa duas razões principais. Mas a que mais se destaca é a nossa imperfeição moral. E essa imperfeição moral que nós temos, que sentimos e que muitas vezes vivemos, é fruto da falta de empenho da nossa parte no passado para que nos libertássemos tão rapidamente quanto possível desses maus hábitos e pudéssemos agora estar numa posição melhor do que aquela em que estamos. Porquê? A Terra é um planeta de provas e expiações. Portanto, a vida aqui ainda se caracteriza com a sobreposição do mal sobre o bem. Mas já é um motivo de alegria, de felicidade, de louvor a Deus pela oportunidade de vivermos na Terra, onde enfrentamos cada um de nós, de acordo com as suas necessidades, as mais variadas vicissitudes. Uns de natureza espiritual, outros de natureza mental, outros de natureza física, mas todos nós, a esmagadora maioria das criaturas que vivem na Terra, no corpo físico e fora do corpo físico, mas no ambiente espiritual que à Terra diz respeito, e segundo os espíritos, esta população desencarnada
é 4 ou 5 vezes superior à encarnada. E, portanto, nós somos a família terrena nesta fase, fazemos parte deste planeta. Então quer dizer que quando nós desencarnamos, podemos não sair sequer desse ambiente que gravita esse campo energético próximo da Terra. E, portanto, é uma viagem como se nós saíssemos da sala da nossa casa e fôssemos até ao quintal. Estamos lá algum tempo e depois voltamos. Neste processo, até conquistarmos o mérito de sairmos deste planeta de provas e expiações, onde a dor é ainda predominante. Então, nós estamos na Terra por direito próprio e sem méritos para irmos para mundos mais felizes que existem, melhores do que a Terra. Então, como somos espíritos milenares, com experiências do passado, e somos, portanto, herdeiros de nós mesmos, somos herdeiros de nós mesmos, dos nossos vícios e virtudes, dos nossos defeitos e virtudes. Ora, esses defeitos e virtudes marcam o nosso estatuto na ordem da vida. Então significa que estamos permanentemente em ação, mentalmente falando, e como tal, a fluir ou a fazer fluir vibrações e energias cujo teor, cuja qualidade marca ou é marcada pelo nosso estatuto moral. Se elas são predominantemente boas, os espíritos que atraímos como companhia são os bons espíritos. É o que diz aqui a Joana de Anjos. Portanto, se forem atraídos especialmente pelos teus pensamentos e atos em razão do teu passado. Então, muitas das vezes, é exatamente o passado que marca a nossa existência. E esse passado não é, infelizmente, honroso para a esmagadora maioria dos homens. E muitos dos nossos adversários que criamos no passado, alguns podem estar encarnados e outros estão desencarnados. Mas, em função do desejo de cada um, somos atraídos por aquilo que desenvolvemos, pelo nosso estatuto moral, pelas ações e pelos sentimentos que empreendemos. Então, isto é, digamos que uma via de dois sentidos. Estamos a dar e estamos a receber. Compete-nos a nós, como disse anteriormente, que somos herdeiros do nosso passado, mas também senhores do nosso destino. Então, se eu quiser que o meu estado íntimo, aqueles que se aproximam de mim, sobretudo dos espíritos, possam ser espíritos de bom quilate, compete-me trabalhar para mudar o meu estatuto moral. Vencer os vícios, conquistando virtudes. Assim sendo, os espíritos que se aproximam de nós são espíritos iguais ou de qualidade moral superior a nós, ou então, ao invés disso, são os espíritos inferiores que atraímos para junto de nós. Ora, como ouvimos, é comum entre nós, dizer que lembramos de Santa Bárbara quando troveja. Então, nos momentos difíceis, nós apelamos para a Santa Bárbara, entre comas, ao nosso anjo da guarda, que é aqui a nossa Santa Bárbara, para nos ajudar. Mas esse anjo da guarda está limitado e respeita as nossas opções. Então, se eu continuo a ser o mesmo perdulário e vicioso, não vale a pena trabalhar ou apelar, rogar para o anjo da guarda me vir socorrer, porque eu não quero mudar. O que ele pode fazer à distância é dizer assim:
olha, tens que mudar, tens que mudar, tens que mudar, tens que olhar para ti e perceber o que é preciso mudar. Isso ele pode fazer. Mais do que isso, não. É o símbolo da cruz aos ombros de Jesus. Então a cruz representa exatamente o conjunto de provas, de expiações, de problemas que nos compete carregar até à crucificação. Qual é a crucificação? O sentido da crucificação é a conquista das virtudes do bem sobre o mal. Estamos a entender? Então, quando orarmos, e devemos fazê-lo, de facto, porque é um recurso terapêutico extraordinário, lembremos-nos que antes disso é preciso agir. Agir com o sentido de responsabilidade, de mudança. Operar mudanças. O que é que eu preciso de mudar em mim? Quer dizer, ao invés de estar voltado para fora, voltado para dentro, o que é que preciso de mudar? Não é aquela velha máxima. Eu perdoo, mas não esqueço. Não é perdoar. Eu sou bom, mas se me calco os calos, não é verdade. Portanto, e se tivermos como linha orientadora aquilo que foi não só a recomendação de Jesus, mas sobretudo a sua ação, os seus exemplos, nós estamos munidos de todas as ferramentas para esse trabalho. Está certo? Alguma dúvida relativamente a esta matéria? Muito bem. Então, vamos passar ao tema propriamente dito. Estamos no Livro dos Espíritos este mês de julho. E continuamos no capítulo 9, cujo tema central é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Dos espíritos, entendamos, desencarnados. Porque nós também somos espíritos, momentaneamente envolvidos pela matéria física. E hoje o nosso tema vai versar sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Na questão 517, Kardec coloca aos espíritos que o assessoravam o seguinte: haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Portanto, são questões que nós mesmos colocamos e ela tem todo o sentido, já que, se individualmente nós temos um anjo, um espírito protetor, então, coletivamente, haverá alguma coisa também nesse sentido? E os espíritos respondem a Kardec. Alguns espíritos ligam-se aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acreditem em espíritos protetores do orgulho das raças. Portanto, por que é que o Espírito faz aqui esta menção? Não acreditem nos espíritos protetores do orgulho das raças. Porque se era predominante essa ideia de que a raça poderia dar acesso a um estatuto social que dava, mas em conjunto com o poder financeiro e económico, e nós vemos que ainda nos dias de hoje é uma questão que marca a vida social humana, que é a raça. E, portanto, há ainda quem se julgue superior por ser branco aos que são negros, aos que são amarelos. Não sei, parece que ainda não encontramos azuis, não é? Nem vermelhos. Mas há essa ideia e há quem queira passar esse estatuto. Estamos longe de saber, aqueles que não são espíritas, nós espíritas temos a obrigação de saber isso. Que o espírito é sexuado, o espírito não tem raça, não tem estatuto. Então, nesta encarnação, eu posso nascer como homem, branco, negro, mestiço, posso nascer rico,
Mas na reencarnação seguinte, em função das minhas necessidades evolutivas, eu já posso vir como mulher, posso vir pobre, posso vir negra, a ocupar no estatuto da sociedade o último lugar lá da sociedade. E isto são ainda as deficiências humanas, o orgulho humano, relativamente a uma cultura que vem desde os tempos imemoriais. Ora, o espírito, as suas necessidades evolutivas, impõem as experiências das mais variadas. E por isso, numa reencarnação eu posso ser assim e na outra posso ser assado. Estão a compreender? Não há dúvida nessa matéria? Então, nós temos que estar atentos às propostas, às conversas, aos diálogos, às fantasias que circulam ainda, sobretudo na nossa sociedade, nos dias de hoje, em que se pretende fazer caminho com base em valores e em princípios que estão absolutamente em desacordo com aquilo que é a doutrina cristã, e no caso espírita. É por esta razão que a doutrina dos espíritos nos esclarece, e este conhecimento humilha-nos no sentido de nos colocar no devido lugar, sem que desponte em nós qualquer sentimento de superioridade relativamente ao nosso semelhante. Então, estejamos atentos a estas questões que estão a ser prementes e estão a emergir das profundezas da cultura troglodita, primitiva do passado. Muito bem. Na questão 518, assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são-no igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos. Portanto, se há, Kardec insiste, para indivíduos, quer dizer que também há para grupos ou coletividades. Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, quer esteja só ou num grupo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Ora, é perfeitamente entendível de que se um indivíduo, cada um de nós, merece o apoio dos espíritos e a presença de um espírito tutelar, naturalmente que um grupo, seja familiar ou não, uma comunidade, um povo, um país, naturalmente que terão também os seus líderes espirituais e os seus trabalhadores que se dedicam a amparar e a socorrer os seus tutelados. Portanto, ninguém está destituído desse sentido de amparo divino. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter nele predominante, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Então, quanto mais... Vamos adiante, que vamos ver. Os espíritos imperfeitos afastam-se dos que os repelem. Que os repelem, isto é, pelas suas ações e pelos seus pensamentos. O aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhes podem insuflar as paixões grosseiras. Então nós vemos aqui, como a título individual, porque cada um tem as suas próprias experiências, mas a título coletivo, as comunidades e os povos, naturalmente, que também se esforçam por evoluir ou por estacionar.
Ora, nós podemos, de acordo com aquilo que os Espíritos aqui dizem, e aquilo que é, portanto, já para nós indiscutível, é a relação que mantemos a título individual ou coletivo com os espíritos que circulam à nossa volta e que são atraídos pela afinidade que encontram em nós, a título individual, a título coletivo. Ora, então, nós podemos ser a criatura mais bonita, embelezada, os melhores critérios de beleza física, mas espiritualmente nós podemos ter por companhia um caminhão de espíritos imperfeitos, daqueles compridos, sabem, daqueles que têm até um reboque, cheio de espíritos imperfeitos à nossa volta, e influenciam-nos. E podemos até disfarçar, muitas das vezes, o nosso temperamento. Mas eles aproximam-se porquê? Já dissemos no início. São atraídos pelos nossos maus pendores. Ora, no íntimo, eu posso disfarçar aquilo que é a minha consciência, porque é aqui na consciência, os espíritos disseram a Kardec, quando lhe perguntaram onde se encontra Deus, onde se encontram as leis divinas, inscritas na consciência de cada um. Inscritas na consciência de cada um. Por isso Jesus, saltamos aqui agora para essa informação, Jesus disse aos apóstolos, às populações que o seguiam, sois deuses. E porquê? Porque, de facto, nós não só saímos das mãos do Criador, como Ele permanece em nós mesmos. A vida que nos alimenta é divina. Nós estamos ligados, por essa razão, permanentemente ao Criador. E é Ele que nos alimenta a chama da vida. E está presente na nossa consciência. Isto significa, a misericórdia divina, significa que nenhum de nós, salvo as óbvias exceções, mas nenhum de nós está destituído de razão do sentido de justiça. Do sentido de justiça. Se eu fizer a pergunta a qualquer um, ou se alguém me perguntar a mim, que sentido de justiça é aquilo que eu tenho como linha orientadora, eu vou ter a minha própria figura, o meu próprio interesse. E aí eu sei o que é justiça. Mas se me referir aos outros, aí já tenho que pensar um bocadinho. Porquê? Porque a natureza humana ainda, atrasada, não quer ou evita para os outros aquilo que eu quero para mim. E é por isso que Jesus recomendou que amássemos o próximo como a nós mesmos. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E disse mais. Esta é a lei e os profetas. Vai e faz. Não precisa de mais legislação nenhuma. Porquê é que as legislações são precisas? Porque nós estamos permanentemente a furar o sentido de responsabilidade, de justiça, de direitos e de deveres, sobretudo. Ora, este sentido esta presença, melhor dizendo, divina em nós, dá-nos a todos a possibilidade de ponderar sobre aquilo que devemos fazer. E quando essa dúvida pairar, ainda podemos colocar a seguinte questão. Como é que Jesus agiria no meu lugar? Ora, quando esta colocação é séria e sincera, aí aparece o tal anjo da guarda, o guardião que nós vimos lá atrás, aparece pelo nosso interesse, pela nossa sinceridade e seriedade, a dar-nos os bons conselhos. Então, quando nós vemos, ou quando virmos alguém que está a falar
E a coisa não bate a coisa com a cara com a careta. Ou o verso com o reverso. Eu não sei se alguma vez acontece isso com os senhores. Quando está a ouvir alguém falar, será que ele não está bom da cabeça? Ou não? Não costuma acontecer isso? Hello? Não costuma? Costuma, não é? Ora bem, quando isso acontecer, nós já estamos a pensar, tu deves ter aí um rancho de companhias. Não é o que está aqui a dizer? Então, quando o país, qualquer que seja, se propõe a legislar e essa legislação vai contra os princípios divinos, quer dizer que há uma influência espiritual, individual e coletiva para que esse processo vença. Nós podemos falar do aborto, recentemente aprovado. Podemos falar da eutanásia, que está em vias também de ser aprovado, apesar das fantasias e dos Rodriguinhos à volta. Podemos pensar, recentemente, nos Estados Unidos, creio que na região do Texas foi aprovada uma lei pelo Parlamento Regional que as pessoas podem andar com a arma à cinta, ou com a pistola à cinta. Você vai comprar ovos ao supermercado e leva a pistola à cinta. Então, todas estes posicionamentos das coletividades revelam os espíritos que estão por trás e a influenciar as decisões. Não é o que está aqui escrito? Qual é o intuito? Qual é o intuito? Nós às vezes pensamos, é aqui a grande diferença para nós, esta riqueza de património são os conhecimentos espíritas, porque conseguimos ver mais além. A doutrina faculta-nos isso. Mas há aquelas pessoas que, de facto, estão imbuídas do melhor propósito e, sob o ponto de vista físico, a vontade é séria de aliviar a dor ao propor a eutanásia. Há pessoas que o fazem seriamente. Lembramos, por exemplo, do caso de Paulo, que perseguia os cristãos, pensando que estava a fazer uma grande obra a Deus. Mas quando a criatura é séria, nesses propósitos, reconhece, tal como aconteceu ao apóstolo Paulo, reconhece, de facto, está na hora da verdade, está induzida em erro. E muda, altera pensamento e comportamento. Portanto, não podemos fazer uma leitura literal da situação, porque há casos e casos. Nós estamos a falar para nós espíritas. Esta reflexão que estamos a fazer é para nós espíritas. Não é para acusar os outros, para julgar ou condenar os outros. Não. Mas nós, como cidadãos, temos o direito de intervir na sociedade e expor os nossos pontos de vista racionalmente e de acordo com os conhecimentos que nós vamos adquirindo. Então, é para que não nos deixemos iludir pela ingenuidade de pensar que os outros, de facto, têm razão nestas propostas, quando aqui os espíritos nos dizem exatamente o oposto. Então, é matéria para reflexão. Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Então vamos adiante. Na questão 519, as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais, têm pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas
que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então, naturalmente, que conduzir um indivíduo é uma coisa, é uma responsabilidade. Conduzir uma coletividade ou conduzir um povo, naturalmente que os compromissos são muito elevados. E à medida que se estabelecem esses compromissos, essas responsabilidades, naturalmente, como acontece entre nós, sob o ponto de vista espiritual, a gestão de toda a coletividade requer, de facto, um sem número de espíritos que possam atender às necessidades do grupo, do conjunto. E à medida que a criatura vai evoluindo, naturalmente, acontece que pode ou requer espíritos de maior quilate para o acompanharem, para o inspirarem. Porque no nosso dia-a-dia, nós também amadurecemos espiritualmente, evoluímos espiritualmente. Então, se de facto nós já estamos, ou estamos a evoluir, consolidados nesse propósito, os espíritos que nos assessoram terão de ter também recursos mais evoluídos, mais avantajados. Têm que ser indivíduos mais capacitados. Portanto, tudo está em função dos méritos e deméritos de cada um. É assim com tudo. Na questão 520, os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada dos que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Tem sentido. Portanto, a natureza, o que marca a diferença é a natureza, o estatuto moral do indivíduo. Portanto, quanto mais o indivíduo evolui, maior são os seus requisitos em termos de apoio. E agora há aqui uma questão que é muito curiosa. E no caso de Jesus, por exemplo, no caso de Jesus, ele também teria um guia. Não é? Uma questão. Mas Jesus já não precisava de guia. Mas tinha equipas que o assessoravam do lado de lá, naturalmente. Eram os seus servidores, os que trabalhavam, os espíritos, também já de um determinado nível superior, muito superior, que o assessoravam. Porque Jesus tanto estava aqui do lado de cá como do lado de lá. Portanto, estava perfeitamente consciente de onde estava, conhecimentos de onde tinha vindo, porque estava aqui, qual era a sua missão, os seus compromissos, e, portanto, Jesus é o guia da humanidade. E ele próprio asseverou que antes este mundo fosse criado, já eu estava à direita do Pai. O que quer dizer que foi ele, aquele a quem Deus entregou a responsabilidade de gerar e de trazer para a Terra os primeiros espíritos. Portanto, ele sim era o guia da humanidade e que tanto estava presente aqui, consciente, como consciente do outro lado. Ia e vinha com relativa facilidade, sem qualquer obstáculo de maior. Na questão 521, podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? E a resposta: há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Reparem que a linha condutora desta relação são sempre os méritos, as conquistas, os méritos que resultam das conquistas morais do indivíduo, seja em que área for. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Portanto, aquilo que é aparência. Que às vezes nós projetamos uma imagem
que não corresponde à nossa intimidade, ao nosso caráter moral. Mas os espíritos sabem, conhecem-nos. Não lhes cabe fazer com que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Portanto, nós podemos olhar, sentir. A sensibilidade que nos caracteriza, seja na área musical, seja para a pintura, para a escultura, ou para outra arte qualquer, já que aqui se fala da arte, num livro que estamos a ler, nós temos que ter esse sentido crítico e perceber qual o estatuto espiritual, vibratório, energético, qual a mensagem que nos querem fazer passar. Então, com base nisso, é fácil perceber quem são os espíritos que assessoram as pessoas que se propõem a realizar qualquer iniciativa no campo das artes ou outra qualquer. E podemos assim avaliar, de facto, aquilo que significa progresso ou não. Não há regresso, inversão, porque as conquistas realizadas, sob o ponto de vista espiritual ou moral, já não desaparecem, consolidam-se. Contudo, pode haver um estacionamento. Certo? Então, reparem que estamos aqui sempre com esta premissa da presença espiritual e qual o seu estatuto. Podemos ler, mesmo entre os espíritas. Mesmo entre os espíritas. Há mensagens espirituais, há livros e psicografias que chegam e nós lemos e podemos chegar à conclusão que ela é uma obra que vem dos espíritos, mas não representa qualquer referência, nem acrescenta nada àquilo que nós sabemos. Portanto, nós estamos diante de uma obra, de uma proposta absolutamente vulgar. E aceitar ou não aceitar, cabe-me a mim decidir. Tendo como linha de orientação aquilo que é, de facto, a codificação espírita e as suas obras de referência. E são essas obras, esses conhecimentos, que nos vão servir para avaliar aquilo que até nós chega. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. Portanto, os espíritos... Porque a doutrina espírita não veio trazer nenhuma novidade no que diz respeito à existência do espírito, ou da alma, da mediunidade, da relação entre os vivos e os mortos, ou vice-versa. Isso sempre existiu, desde sempre, que faz parte da natureza humana, da vida terrena. Aquilo que a doutrina espírita veio trazer de uma forma segura e firme é que tudo aquilo que os espíritos nos ensinaram está entroncado, apoiado no Evangelho de Jesus, que é a trave mestra de toda a doutrina espírita. O resto são questões de conhecimento que nós vamos adquirindo dos espíritos. Portanto, aqui no caso, desde a mais remota antiguidade, as sociedades sempre tiveram na sua cultura, nos seus movimentos religiosos, a presença de espíritos ou divindades, entre comas. As musas, que eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates, que eram as divindades que instituídas em Roma para a proteção da família. Ainda nos dias de hoje há
há estas crenças das mais remotas antiguidades, só que ao abrigo daquilo que são as religiões tradicionais e, sobretudo, do meio católico. As pessoas não vão, por exemplo, a um estabelecimento comercial, não é costume ver lá um santinho, ou vários, até com uma vela acesa, uma lamparina acesa. Costumam ver? Remontam a esse tempo. Os grandes cartéis de tráfico de droga pelo mundo também têm uma santa, a quem oram, a quem vão rezar, a quem cultuam com ofertas, enfim, das mais variadas, comidas, isto e aquilo. Portanto, quando vão em alguma empresa de levar droga para qualquer lado, eles antes vão pedir à santa que para os abençoarem, que é para o negócio ser bem sucedido. Portanto, isto caracteriza bem o estatuto da humanidade. E como estas questões são ancestrais, quer dizer, as armas que vão, os tanques de guerra que vão para a frente de batalha, não aparecem os padres a benzer com água benta? Nunca viram? A benzer os de cá. Os inimigos também, porque lá também há padres com a mesma religião. E os de lá também vão pedir a Deus e benzer com água benta, a abençoar os tanques de lá de guerra, que é para terem sucesso, para serem abençoados. Quer dizer, para qualquer criatura que esteja na posse plena das suas faculdades mentais, não podemos assentar um Deus ou que nos proponham um Deus tirano e bélico. Não podemos. Temos que fugir disso, como se costuma dizer, como o diabo da cruz. Não é verdade? Portanto, nós temos que fazer o sentido crítico que devemos para não alimentar essas questões. E pôr-nos fora, quando chamados eventualmente a situações dessa natureza. Também modernamente as artes, as diferentes indústrias, as cidades e os países têm os seus patronos, que mais não são do que os espíritos superiores sob várias designações. Nós aqui no Porto, apesar do patrono do Porto, eu agora não me recordo bem qual é o patrono do Porto, mas não é o São João. Mas o São João, que é um dos santos de maior relevo da iconografia da religião católica, é o patrono de uma festa que remonta a não sei quando, não é? É um santo rapioqueiro, é o que se diz. É um santo, o santo no tempo dele andava também sempre em festas, não é? Para um bailarico aqui, e depois no dia seguinte ir para outro bailarico no outro lado. Andava só, não é? Era um bom vivan, só queria festarolas, não é? Então, como esse santo era o santo das festas, isto já é uma graça minha, então nós temos que trazer o santo para patrono das nossas rapioquices, dos nossos bailaricos, não é? Ele adorava a sardinha assada, e alho porro. Ele adorava. E então, naturalmente, estava perfeitamente identificado com o pessoal do Norte, o Santo António em Lisboa. O Santo António em Lisboa também. Com o vinho do Cartacho e tudo, ele tinha ali gostava imenso daquilo. Reparem como é difícil o progresso. O progresso como é difícil. O progresso, do ponto de vista moral. Afastarmos-nos dessas questões. Mas isso traz algum mal à sociedade? Não traz. Só estamos aqui a fazer uma graça com isso. Antes isso do que outras coisas bem piores. E além do mais, as pessoas precisam, de facto, é importante, de conviver, de se alegrarem. Tudo numa sã convivência faz parte da natureza humana e das regras da sociedade, naturalmente. Isto é só um detalhe para nós vermos como estas pequeninas coisas ainda se mantêm na nossa cultura, não é? Portanto, não deixem de ir ao São João só porque nós não aceitamos que o santo seja rapioqueiro. Isso
o São João está muito longe mas desde que os convívios sejam sãos, de facto, estão aí bons espíritos também que nos ajudam, naturalmente, não é? Porque as pessoas também precisam de se alegrar, de conviver de uma forma sadia, respeitosa, com alegria. Faz parte das condições de saúde e necessidades de saúde das pessoas. Portanto, tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, é claro que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Resumidamente, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Portanto, é isso que marca, de facto, a aproximação, o afastamento dos bons espíritos, quer individual, quer coletivamente. Nos povos determinam a atração dos espíritos os costumes, os hábitos, o caráter dominante e as leis. As leis, sobretudo, porque o caráter de uma nação reflete-se nas suas leis, fazendo reinar no seu seio a justiça. Os homens combatem a influência dos maus espíritos. Portanto, compete-nos a nós trabalhar nesse sentido de querer mais próximos ou distantes os espíritos que vivem à nossa volta. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a multidão de maus que se aglomeram mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas no conjunto como isoladas espigas entre espinheiros. Portanto, mesmo que as boas propostas não avancem, pelo menos é a estratégia dos espíritos, mesmo individualmente. Nós podemos comparar a nossa jornada terrena como uma prova de barreiras. Como acontece, às vezes vemos nos campeonatos de atletismo, umas barreiras que os atletas preparam-se para saltar. Só com uma diferença. Na vida, as barreiras vão subindo de altura. Quer dizer, começamos primeiro com umas provas mais pequenas. Se elas forem vencidas, as seguintes serão maiores. As outras ainda maiores. E assim sucessivamente, até que tenhamos saldado as nossas dívidas e possamos agora, aqui no caso, as expiações, compreendamos, portanto, as expiações, os resgates, e estamos depois já libertos dessas circunstâncias. No caso de Jesus, por exemplo, para dar um exemplo, naturalmente que não estava previsto, nem era uma prova. Porque Jesus era pleno e sabia como superar e superou as provas, as dificuldades que lhe criaram. Portanto, era uma situação natural, estava plenamente consciente. E em qualquer momento duvidou ou sequer vacilou perante as dificuldades. Ora, quando o espírito resgatou as suas provas, as suas dívidas do passado para com as leis da vida, naturalmente que está habilitado a outros voos. E em boa verdade, para resumir, nós estamos a preparar para dar um dia a nossa vida em favor
da humanidade, desta ou de outra, tal como Jesus exemplificou. Sacrificar-nos pelos outros. Mas, para chegarmos de facto a essa plenitude, nós temos que, nesta jornada, nesta superação dos obstáculos que vão crescendo até esse mistério, até esse final, estamos a amadurecer, a encorajar, a consciencializar do nosso papel na vida. Ora, o espírito vai amadurecendo, vai crescendo e vai se libertando do passado. Então, a partir de uma certa altura, qualquer sacrifício deixa de ser uma expiação, pode ser uma prova, mas não é necessariamente uma expiação. É uma missão, no sentido literal e pleno do termo. Quer dizer que a criatura se entrega, se propõe a uma missão de caráter superior, universal. Nós já temos as nossas pequenas missões. A missão de sairmos daqui melhores do que quando aqui entramos é a primeira. E depois, a missão que nós temos com aqueles que vivem próximos de nós. Na educação dos filhos, no amparo da família, do amigo, disto, daquilo. São pequenas missões a que nos entregamos e que, de facto, nos estão a preparar para esses altos voos lá adiante. São processos de amadurecimento. Então, aqui no caso, nós temos que estar atentos a isso. E como têm vindo a público até pretensões, como já aqui falámos, do aborto, da eutanásia, a pena de morte, e às vezes nós, enfim, preocupados e até revoltados com os níveis, com os índices de violência, isso, a pena de morte era melhor. Mas esquecemos que nos países em que a pena de morte existe já há muitos anos, não tem sido solução para baixar os índices de criminalidade. Ora, se não é uma ação terapêutica, ela é uma ação vingativa. É o Estado que promove essa ação vingativa, porque instituiu a legislação. Então, tu fizeste, então agora vai levar. Ora, o que é que o Estado deve fazer e que deve ser a proposta do ponto de vista humanitário? É retirar o indivíduo da sociedade, mas facultar-lhe a oportunidade de reabilitação, de reintegração com a sociedade. Ora, todos nós estamos sujeitos a isso. A esse meio. Se não é humano, é pelo menos espiritual. Ora, Deus não é tirano. Não quer que nenhum dos seus filhos desapareça. Mas antes que desapareça assim, o erro. Então, todos os espíritos são chamados à reabilitação. Nenhum ficará para trás. Ou por livre iniciativa, nós tomamos essa iniciativa, ou vamos ser obrigados pela dor. Vamos ser obrigados a tomar o curso, a retomar o curso do progresso. Então, isto para dizer que as leis, a importância das leis e dos costumes no acompanhamento dos espíritos. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reuniões de pessoas, facilmente se forma a ideia da população oculta que se lhes intromete no modo de pensar e nos atos. Quer dizer que os espíritos do lado de lá podem atormentar-nos. Eles sabem que nós não vamos desistir daquilo que é o nosso programa de ação. Mas eles tentam, a todo custo, criar as maiores dificuldades para parar. Eles já sabem que nós não vamos vergar. Então tentam parar, criando-nos as maiores dificuldades. Ora, com os países e as leis, é exatamente a mesma coisa. Portanto, este é o nosso trabalho de hoje, que concluímos, sobre a influência e a presença dos espíritos no nosso dia-a-dia. Porque no livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou
aos espíritos que o assessoravam se os desencarnados tinham influência no nosso dia-a-dia, eles responderam: de ordinário, portanto, correntes, são eles que vos governam. Portanto, a influência é maior do que nós pensamos. Muito bem. Terminamos o nosso trabalho. Queria saber se há alguma dúvida relativamente à matéria. Ou se para a semana já podemos fazer um teste. Já? Eu pensei que eu ouvi. Já, pode fazer, nós cá estamos. Não é? Não era? Era isso que eu gostava de dizer. Já podemos fazer, já? Hã? Logo se vê. Não é? Se a coisa dá ou não dá. Esse mesmo, coragem não faltam aos jovens. Muito bem. Então, nós vamos pedir licença, vamos encerrar o nosso trabalho. Vamos nos unir em pensamento. Então coloquemos no centro da nossa atenção a figura excelsa de Jesus, nosso amigo incomparável. E deixemos praiar os nossos melhores sentimentos, certos de que a nossa oração é escutada pelos bons espíritos que nos tutelam e atenderão às nossas rogativas. Pai de infinita bondade, sentimos-nos imensamente gratos pela oportunidade da manhã e sentimos-nos felizes pelo ambiente em que nos encontramos. Lembramos, Senhor, os nossos companheiros de jornada, os nossos familiares, os nossos amigos, mais próximos ou distantes, mas necessitados do Teu amparo. Os que se encontram, sobretudo, doentes, em solidão, desesperados. Lembramos, Senhor, nesta fase tão conturbada em que a humanidade se encontra, rogamos-te inspiração para aqueles que têm a responsabilidade de conduzir os seus concidadãos na condição de governantes, para que se deixem sensibilizar pela dor daqueles que não têm voz, para que arregimentem recursos e coragem para atender essas necessidades. Mestre querido, nós queremos trabalhar empenhando-nos para o nosso aprimoramento moral,
e simultaneamente contribuindo para o bem-estar da sociedade, física e espiritualmente. Abençoa este planeta, Senhor, que nos facultaste como morada, onde nos tem sido permitido viver, para ressarcimento dos nossos débitos e crescimento moral, a fim de progredirmos e aproximarmos-nos de vós. Mestre querido, ampara, Senhor, todos quantos se encontram mais fragilizados. Lembramos aqueles que ainda teimam em permanecer na retaguarda da vida, nas regiões infernais onde se faz sentir a dor e a tirania, daqueles que se empederniram e fugiram de vós por orgulho e teimam, Senhor, em desestabilizar a ordem e o progresso estabelecidos por vós. Fantasias, Senhor, que alimentam, que naturalmente serão debelados os seus propósitos pelas forças do bem, pelos desígnios superiores estabelecidos. Nesta fase crucial para a humanidade, inspira-nos a todos, Senhor, e encoraja-nos à mudança íntima, para que possamos ser os herdeiros da terra do futuro. Mestre querido, para este espaço que nos acolhe e para todos aqueles onde a humildade, os bons sentimentos e os bons valores se estabelecem, a tua presença, Senhor, é indispensável para que o bem progrida nas mais variadas frentes da cultura, da religião, da economia, da sociedade em geral. Que a tua paz e o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado.